Olá, boa noite. Estamos ao ar, ao vivo, com mais um programa Direito.com, o programa que você já sabe. Ele é transmitido aqui pela UP TV, a primeira TV web da região do ABC. Eu sou Maura e hoje nós teremos o prazer de entrevistar o William Lago, que é advogado associado do escritório Picarelli e Leonessa Advogados Associados. Ele que estudou processo civil na PUC de São Paulo e formou-se também em políticas e estratégias da ADESG, instituição ligada ao Ministério da Defesa do Brasil. E atualmente está como presidente da Comissão de Cidadania e Participação Popular da OAB de Santo André. O tema que o programa traz hoje é a respeito da regulamentação das terceirizações, um assunto que ganhou bastante evidência no cenário político, no cenário até mesmo judiciário, com relação a essa questão da regulamentação das terceirizações, com base no projeto de lei número 30 de 2015. E essa proposta, que chegou agora, no final de abril no Senado, trouxe uma sessão, inclusive, especial com a participação do Ministério Público do Trabalho, entidades de classes patronais e dos trabalhadores e também estudiosos do tema, expondo cada um o seu ponto de vista. Há quem seja contra, há quem seja a favor, há pontos favoráveis para o trabalhador, outros nem tanto. O sindicato está reclamando, as empresas estão temerárias. Então, todos esses assuntos serão abordados hoje no nosso programa pelo Dr. William Lago. E antes, a gente presta aqui o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, que são a Brabante Processo Previdenciário, escritório de advocacia aqui ligado à área previdenciária, com experiência de mais de 30 anos. A Up Vision Salão e Spa, que é um salão especializado na beleza tanto masculina quanto feminina, aqui também em Santo André. A Fera Brasil, especializada em impressões, brindes, recursos, tudo que você precisa para sua empresa, com atendimento a todo o Brasil. E a nosso xodó aqui, o nosso mais novo patrocinador, que é a Cesta de Temperos. Nós que já recebemos a sócia, a Sol Massari, aqui no começo do ano, você vai encontrar na Cesta de Temperos não apenas como saborizar a sua comida, mas inclusive como você harmonizar temperos, especiarias, chás, num ambiente que vai além da cozinha. E aí, então, agora já vamos direto ao nosso ponto principal aqui, onde, inclusive, peço para que você interaja conosco. Bem aí no meio da sua tela no site, você tem como preencher um formulário e nos enviar a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta. O tema ele é recente, a nível de 2015, porque na verdade desde 98, já num outro projeto originário de 2004, muito já se tem falado a respeito dessa questão da terceirização. Então, boa noite, William Lago. Boa noite, doutora Maura. Mais uma vez vou dizer que é um prazer estar aqui e mais uma vez a gente falar de um tema que é tão importante, que está tão sendo discutido pela sociedade. E eu recebi aí, quando eu postei no Facebook a informação de que a gente viria aqui, muitas perguntas também, muita gente interessada em querer saber sobre o tema. Então, para nós é um grande prazer poder participar aqui e poder esclarecer as dúvidas das pessoas que surgirem. E o William Lago, ele já é aqui o nosso parceiro, ele que sempre vem trazer discussões acaloradas sobre sempre o tema aqui da moda. A gente já conversou aqui sobre reeleição, tantos assuntos que a gente já trouxe para cá. E hoje a gente então começa com essa pauta. William, para que o teleinternauta ele possa compreender e interagir bem com a gente, do que trata essa regularização da terceirização agora então discutida no projeto de lei número 30? Para a gente esclarecer, o trabalho terceirizado é aquele trabalho que é a prestação de serviço. Por exemplo, vamos pensar no serviço de advocacia. É um serviço terceirizado. Você tem, por exemplo, o serviço de médico. É um serviço terceirizado. De contabilidade, é um serviço terceirizado. Então, quer dizer, a terceirização ela já existe no nosso país e já existe há muito tempo. Então, o que acontece agora é que existe um projeto de lei que já passou pela Câmara e agora vai ser votado no Senado, que ele tem o objetivo de regulamentar. Quer dizer, criar regras claras, regras legais, que vão estabelecer o que pode ou o que não pode ser terceirizado. E, em caso de terceirização, quais são as regras que vão ser aplicadas tanto para a empresa que oferece os serviços terceirizados, quanto para a empresa que contrata os serviços terceirizados. Que hoje, na verdade, a gente conta com toda a regulamentação que foi criada pelo próprio Poder Judiciário, né? Então, isso gera uma insegurança muito grande, tanto para a empresa que contrata, quanto para a empresa que presta o serviço. Então, essa lei ela tem um objetivo, criar regras claras
para a contratação de trabalho terceirizado. E aí a gama de trabalhos terceirizados a gente vê um monte delas, né? Desde de serviços de portaria, serviços de limpeza, serviços de advocacia, como nós citamos. Então, assim, são inúmeros tipos de trabalhos terceirizados que passam a ser regulamentados por esta lei. Tá, e assim, pela prática, quem faz a área trabalhista, quem acompanha o Poder Judiciário na esfera trabalhista, a gente já sabe que existe aí um enunciado, se eu não estou enganada, é o 331 do TST, não é? E a gente tem assim, o que a gente tem em mente, que uma empresa, ela só pode terceirizar a atividade meio dela. Por exemplo, aqui em Santo André, que é bem comum, aqui na região do ABC, que é bem comum, as montadoras de automóveis. Então, assim, o foco principal dessas montadoras é montar veículos. Então, essa empresa, por exemplo, ela vai poder terceirizar a sua parte de montagem de automóveis, caminhões, seja lá qual for, ou assim, ela só vai poder terceirizar a portaria, limpeza, conservação, RH, administração. Como que, por esse projeto de lei, por enquanto, o que pode ser terceirizado? Tá, vamos começar para o seguinte. O projeto de lei, ele estabelece que você pode terceirizar qualquer tipo de atividade, independente dela ser atividade fim ou não da empresa, tá? Isso tem gerado uma preocupação enorme nos sindicatos e muitos trabalhadores por conta de que qualquer atividade da empresa poderia ser terceirizada. Mas vamos lembrar uma questão. A Constituição Federal, ela tem um artigo no seu artigo 5º, que estabelece que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer nada apenas em função de lei. E se você for buscar na nossa legislação atual, você não vai encontrar absolutamente nada que proíba a terceirização da atividade fim. A criação da proibição veio através de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula 331, que diz que você não pode terceirizar a atividade fim. Então hoje nós temos uma criação de uma regra que foi criada pelo Poder Judiciário, que, de certa maneira, contraria a própria Constituição Federal, porque não existe uma lei que proíba. Agora, quando a gente fala, mas, poxa, vamos estender demais, né, essa contratação, isso é uma coisa para discutir no Senado agora, se é viável ou não para a sociedade brasileira permitir que qualquer tipo de atividade possa ser terceirizada. Aí a gente precisa de estudos mais profundos e a casa que deve fazer essa discussão é exatamente a casa legislativa, porque ela tem condição de representar a população e todos os setores da sociedade, não no Poder Judiciário. O que me preocupa é muitas vezes um juiz dentro de um gabinete que nunca administrou uma empresa, que nunca foi empregado de uma empresa privada, criar uma regra que na cabeça dele faz justiça social. Só que na prática ele não sabe se está fazendo ou não, porque ele não tem dados estatísticos para poder proferir aquela decisão dele, e ele julga muitas vezes com uma boa vontade, mas com algo que contraria a própria Constituição Federal. Então, nesse projeto atual, ele regulamenta isso, é possível, é passível de discussão, mas eu acredito que seja um avanço o fato de você já ter a regulamentação, para que a gente não fique à mercê do Poder Judiciário decidir de acordo com a cabeça de cada juiz, porque isso gera insegurança jurídica, e a insegurança jurídica não é boa nem para o trabalhador e nem para a empresa que contrata. Tá. Então, assim, pelo texto atual desse projeto de lei, inclusive a atividade fim da empresa poderá ser terceirizada também, desde que obedeça a todos esses parâmetros de quem pode ser o contratante, quem pode ser a contratada, né, como que vai se estabelecer relação de mão de obra, todas essas coisas, não é? Isso, exatamente. A partir dessa legislação seria possível que você terceirize a atividade fim. Mas vamos pensar hoje, essa questão de atividade fim, ela é uma coisa que depende de interpretação, muitas vezes. Então é difícil você dizer exatamente o que é atividade fim. Eu já vi, por exemplo, algumas empresas que, vamos pensar no seguinte, uma empresa que vende um plano de saúde. A venda do plano de saúde, ou uma empresa que oferece um plano de saúde, por exemplo, a venda do plano de saúde é considerada atividade fim da empresa? Não é, porque o plano de saúde é um conjunto de convênios que existem entre uma empresa que administra e através do pagamento de um valor mensal, o usuário ele tem acesso a essa rede credenciada. A venda, na verdade, que é a chamada corretagem, tem uma lei específica que regulamenta. Porém, eu já vi algumas decisões do Poder Judiciário reconhecendo a venda como atividade fim. Ou seja, a gente cai na insegurança jurídica do Poder Judiciário. Isso é interessante a gente colocar porque, assim, o pior cenário para o trabalhador e para a empresa é a insegurança jurídica.
Porque o que acontece? Quando ele vai para o judiciário, ele não sabe qual o resultado que ele vai ter. Ele pode ter um resultado favorável e ele vai ficar muito feliz, mas ele pode também ter um resultado desfavorável e é ruim essa incerteza. E aí depois, se você quiser, a gente até entra num estudo que foi feito sobre o Brasil, que aponta que esta insegurança jurídica é um dos graves entraves que o Brasil tem, que atrapalha na criação de novos postos de trabalho, que atrapalha na criação de novas empresas que têm o interesse de vir para o Brasil e não vêm porque vem o Brasil como um país atrasado, um país burocrático, um país difícil de se investir e se criar empresas. E aí, assim, dando continuidade a essa orientação para o teleinternauta, que a gente sabe que tem, né, muitos, né, da sociedade que acompanham o nosso programa, na regulamentação da terceirização, essa legislação, ela vem tratando quem será o contratante, quem será a contratada, vai existir um tempo mínimo onde essa contratação, essa terceirização, ela perdurará nessa empresa, ou não foram ainda definidos esses aspectos? Não, na verdade, assim, ela define quem é o tomador de serviço, que é o contratante do serviço terceirizado, e ela define também quem é o prestador de serviço, que é aquele que oferece a mão de obra terceirizada. Vamos pensar no advogado, né, que é um caso bem típico aqui que a gente conhece bem. O advogado, o prestador de serviço, quem contrata o serviço seria o tomador. Agora, ela não estabelece prazo de contratação, você pode contratar por tempo indeterminado. Porém, ela estabelece certas responsabilidades que hoje a própria súmula 331, que do meu ponto de vista não tem amparo legal, mas ela oferece algumas garantias também para o trabalhador, ela passa a expandir, o projeto de lei ele passa a expandir essas garantias. De que forma? Hoje, você, contratante de uma empresa de trabalho, de uma empresa terceirizada qualquer, se você é contratante, pelo simples fato de você ser contratante, você já tem uma responsabilidade subsidiária. E o que quer dizer responsabilidade subsidiária? Quer dizer que você é uma espécie de fiador do crédito trabalhista daquele trabalhador. Então, se aquela empresa que é a empresa de terceirizada vier a quebrar, o tomador de serviço ele vai ser responsável pelos direitos trabalhistas do empregado. Isso já é um avanço, né? Porque a gente garante que uma empresa vai ter que contratar empresas idôneas. Sim. E evita que o trabalhador fique à mercê de não receber o salário ou os benefícios que ele teria direito. Ok. Só que agora, com essa legislação, se a empresa não fiscalizar o pagamento dos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados, ela deixa de ser responsável subsidiária e passa a ser responsável solidária. O que quer dizer? Que ela é responsável em pé de igualdade com os direitos daquele trabalhador. Então, aumentou a responsabilidade. Segundo esse projeto, que vamos esclarecer para o nosso telenauta, ainda não foi aprovado, precisa passar pelo Senado, mas já é um avanço para a garantia dos direitos do trabalhador. Então, é importante que quem critica o projeto conheça as regras e entenda que pode até trazer alguns retrocessos em alguns aspectos, mas em vários aspectos, e muitos deles, a grande maioria deles, traz avanços e garantias maiores para o trabalhador. Tá. E assim, um outro aspecto, eu dei uma lida, né, no projeto de lei número 30 e existe uma previsão no sentido de que há de se tomar um certo cuidado, e aí eu não guardei assim esse detalhe, mas a gente vive uma situação, é bem comum o advogado trabalhista ser questionado no seguinte ponto: eu era empregada de uma empresa, de um segmento qualquer, e aí vislumbrando essa possibilidade de eu tomar o serviço de um trabalhador que eu tenho, eu dispenso esse meu empregado, pago todos os direitos trabalhistas que ele tem, falo para ele montar uma empresa e ele continua naquela empresa na qual ele era empregado e passa, na verdade, a ser o prestador de serviço. Essa é uma situação bem corriqueira que a gente tem no ambiente da Justiça do Trabalho, nas relações trabalhistas. Uma busca aí, no caso, né, de se eximir das responsabilidades, da carga tributária. Nesse projeto de lei, essa situação, ela está sendo regulamentada? Vai ter um tempo para que o sócio ou o fundador, por exemplo, de uma empresa que vai oferecer o serviço, para ele ir naquele seu ex-empregador, vai existir um lapso de tempo para que ele realmente seja contratado, para que ele venha ali efetivamente se tornar aquela empresa contratada ou não? Então, na verdade, a lei não entra nessa discussão com relação a essas questões de prazo. Mas o próprio sistema trabalhista, ele oferece proteções para o empregado nessas condições. Eu já vou falar o que eu penso com relação a esta condição, mas só vamos dizer sobre o sistema atual.
o que acontece? Se o empregado, ele é trabalhador, tem pessoalidade, tem subordinação, recebe salário e trabalha todos os dias, ele está enquadrado no artigo 3º da CLT. Então ele pode ser um prestador de serviço, ele pode ter uma pessoa jurídica, pode ter uma empresa, isso vai pouco importar. Por quê? Porque o artigo 3º da CLT, ele vai dizer que se estiverem presentes esses requisitos, ele é considerado empregado independente da nomenclatura jurídica que se crie para essa relação. Então o que vai ocorrer? Nessas condições, mesmo que ele tenha uma pessoa jurídica, isso seria uma fraude às relações de trabalho. E aí ele entraria na justiça e o juiz declararia, neste caso, que, vislumbrando os requisitos do artigo 3º da CLT, trata-se de uma relação de emprego. E aí ele passa a ser empregado daquele que é tomador de serviço de fato, porque aí é uma fraude. Porém, os casos de prestação de serviço são casos em que você não quer a pessoalidade daquele empregado, você quer contratar qualquer empregado. Por exemplo, vamos falar de um serviço de portaria num prédio, num condomínio, por exemplo. Você não quer aquele determinado porteiro, você quer que um porteiro esteja presente. Então pode ser o seu José, pode ser o seu Antônio, não importa. O que importa é que um porteiro esteja presente. Nesse caso não há pessoalidade, então pode haver a terceirização. Agora, eu vou ser um pouco polêmico aqui nessa questão. É a sua característica. É uma característica. Eu acho que o Brasil hoje é um país que, assim, a gente peca na falta de fiscalização. Hoje a gente paga uma carga tributária, vou repetir o que eu sempre falo, muito alta, e os órgãos públicos não respondem na mínima medida do que deveriam responder. Então vamos pensar no seguinte, Ministério do Trabalho. Se o Ministério do Trabalho fizesse o papel básico dele, que é de fiscalizar as relações de trabalho, a gente não precisaria ter tantas discussões na Justiça do Trabalho, porque o Ministério já iria coibir empresas fraudulentas. Mas eu acredito que uma certa flexibilização, ela acaba sendo de bom tom também, porque hoje nós estamos aí, até trouxe uma matéria sobre isso, mostrando quanto a nossa economia tem o trabalho informal. E nós não podemos fingir que o modelo atual está empregando todo mundo, porque nós temos muitas pessoas que estão fora desse regime da CLT. Então não é que a gente tem que acabar com ele, mas a gente tem que oferecer alternativas para que o empregado que não é hipossuficiente, que ele tenha condições de discutir o seu contrato de trabalho, ele possa escolher se ele vai querer pagar 200, vamos colocar 100% do que ele ganha de salário, ele quer pagar em termos de encargos sociais, ou quer pagar em termos de impostos, ou se ele quer ter uma relação onde ele receba uma parte maior desse dinheiro no bolso dele e pague impostos um pouco menores, ou tenha direitos trabalhistas um pouco menores. Então seria uma discussão que eu acho que o Brasil já estaria pronto para discutir, ainda mais num momento de crise grave como essa que nós estamos vivendo. Não estou dizendo que você tem que suprimir direitos trabalhistas, não. Mas você tem que dar uma opção para o contratante. Por exemplo, eu como advogado, eu tenho que escolher se eu quero ser contratado, por exemplo, eu tenho que ter esse direito, se eu quero ser contratado pelo regime seletista, se eu quero ser prestador de serviço, se eu quero ser associado, dentro das possibilidades que existem jurídicas à disposição, eu tenho que escolher se eu quero, quais os direitos que eu quero negociar. Porque eu acredito que nós não estamos em condição de hipossuficiência. Então eu acho que hoje a nossa economia, ela está num problema, passa por um momento difícil, e eu acredito que é um momento que deve ser discutido com a sociedade os caminhos que nós vamos seguir. Eu acho que passa por aí pagar menos impostos e ter mais dinheiro na mão do trabalhador e menos na mão do governo. Até porque, doutor William, eu não sei, a terceirização, ela é viável, ela será boa e ela, assim, trará bons resultados se uma montadora, por exemplo, ela diminuir os seus encargos tributários porque ela vai contratar uma pessoa jurídica que vai para quem ela vai terceirizar determinado segmento da sua empresa, e também que esta empresa prestadora de serviço, essa empresa terceirizada, ela também tem a sua carga tributária diminuída, de forma com que ela também consiga contratar bons profissionais para estarem à disposição à altura de uma montadora, por exemplo, que acabou terceirizando. Porque no projeto de lei, esse número 30, existe uma previsão dentro das regulamentações de que eu preciso, né, ter assim a empresa que vai ser montada para prestar esse serviço, ela tem que passar por um processo de qualificação. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai poder, por exemplo, montar uma empresa que preste serviço de telefonia, por exemplo. Ela vai ter que ter um profissional qualificado e dependendo do tipo de serviço que você vem oferecer, a sua qualificação ela é impecável para aquela formação de empresa, para aquela contratação. Então, assim,
Eu visualizo dessa forma. Para a gente melhorar a situação do país, não vai bastar apenas assim a gente ter uma fiscalização maior, mas a gente vai precisar sim criar oportunidades para que as empresas que venham ser abertas com o intuito de prestarem serviço, elas consigam realmente se capacitar e se colocarem no mercado dentro dessa condição, não é verdade? Posso dar um exemplo para você de uma experiência prática que eu tive? Eu tive uma cliente que é uma empresa francesa de 445 anos, que atua no ramo de papéis. E essa empresa veio para o Brasil e a ideia dela era investir aqui na criação de 500 postos de trabalho num período inicial. E quando ela conheceu, primeiro, a nossa realidade tributária, eles já diminuíram esses 500 para 250. Falaram, não dá para pagar essa quantidade de imposto e gerar 500 postos de trabalho aqui no Brasil. Não temos nem certeza se a gente vai ter lucro, mas eles acreditavam que teria, porque o país estava vivendo um momento muito bom e havia uma imagem muito positiva que era vendida do Brasil, uma imagem que hoje se provou que não era verdadeira, mas vendia-se uma imagem muito boa do Brasil. E aí, passado um tempo, a empresa percebeu que a nossa legislação trabalhista também era uma legislação muito complicada e a insegurança jurídica, que é aquela incerteza de que você muitas vezes pode cumprir com as suas obrigações e o trabalhador, quando ele vai na justiça, quando ele bate na porta da justiça, ele tem um direito que não está previsto na lei, e os juízes trabalhistas chamam isso de justiça social, mas que contraria até a própria Constituição. O que acontece? A gente acaba se deparando com uma insegurança. A empresa, ela quer ter a certeza, ela quer ter garantias. Eles vão investir em países que têm uma legislação clara, tem uma regulamentação clara, e que quanto menos incerteza existir, mais eles vão querer aplicar dinheiro, porque eles sabem qual é o resultado que eles podem esperar. Então, o que essa empresa ela percebeu? Que, e aí, somado a essas questões, dessas inseguranças, ela viu que a produção do trabalhador brasileiro era muito inferior à do trabalhador francês. E até eles traçaram um paralelo numa reunião que a gente fez, eles disseram o seguinte: o que um francês produz em 6 horas, no Brasil não se produz em 8. Então, assim, a gente tem alguns problemas estruturais graves, que eu acredito que a gente pode resolver. A gente tem que resolver. E o país tem grandes possibilidades de solução. Mas a gente precisa quebrar alguns paradigmas. A gente primeiro precisa cobrar que a justiça do trabalho ela seja uma justiça mais fiel à legislação, uma regulamentação mais clara e mais qualificação profissional para os trabalhadores. Isso vai fazer o quê? Vai estimular com que mais empresas venham para cá ou mais empresários abram suas empresas. Isso vai gerar emprego, né? E tem até um estudo da McKinsey que foi feito há um tempo atrás no Brasil, eu trouxe até aqui para a gente poder conversar se você quiser posteriormente. Ele fala exatamente isso, ele fala: o Brasil tem 6 problemas estruturais, e são esses os problemas, o estudo é bem longo, ele é bem profundo, ele fala: e são esses os problemas que têm que ser resolvidos, são os chamados gargalos, o chamado custo Brasil. Enquanto vocês não resolverem esses problemas, vocês não vão desenvolver. E um deles ele fala do Poder Judiciário, que é excessivamente protetivo na parte do direito do trabalho, e que o juiz extrapola na legislação, extrapola no direito, e ele acha que ele está ajudando, mas muitas vezes ele não está, porque ele está gerando insegurança. Fora isso, ele fala de falta de infraestrutura no país, que é um outro problema, não tem nada a ver com a lei de terceirização, e fala também da produtividade do Brasil, que aí tem a ver porque essa lei visa trazer mais produtividade. Então, assim, são problemas graves que a gente tem que pensar em resolver, que hoje a gente não está enfrentando, né? Então, e até porque, pelo menos o projeto de lei, ele assim, não é tão profundo, né? Não foi baseado num estudo de como é realmente a nossa economia, de como é a nossa carga tributária. São 29 artigos, para vocês terem uma ideia, um projeto de lei de uma discussão que vem desde 1998, é formado de 29 artigos, não existe esse aprofundamento nessas tecnicidades todas, nesses problemas todos. Busca facilitar o acesso de uma empresa que venha prestar um serviço, mas infelizmente um suporte, realmente a própria empresa que vai ser constituída é quem vai ter que criar todos esses mecanismos para ela realmente se adequar diante do seu contratante, não é? Agora, no caso assim, o senhor entende que para que esse projeto de lei, então, ele realmente se convertido em lei, ele tenha uma efetividade no nosso país e até mesmo diante de empresas sejam de fora do Brasil ou de fora da nossa capital ou de fora de cada uma das realidades, o senhor acredita que isso, assim, o sucesso dessa regulamentação estará aliado também ao quê? Está aliado a uma fiscalização do Ministério do Trabalho para evitar abusos, né? Está aliado a uma atuação da Justiça do Trabalho respeitando a lei, cumprindo aquilo que está na lei,
se há um direito que está garantido na lei, se concede, se não há, não se concede, nem em favor do empregado, nem em favor da empresa, que seja neutra a justiça, né? Aplique a nossa legislação. E aliado também a boa vontade dos nossos empresários de acreditar que é possível se reduzir um pouco de custo. Não vai se reduzir drasticamente, mas vai reduzir um pouco de custo e que vale a pena investir na criação de novos postos de trabalho. Eu acredito que isso vai ser um reflexo natural da aprovação da lei, porque isso vai jogar uma expectativa no mercado e o mercado vai responder essa expectativa. Eu falo isso porque eu tenho clientes que são empresas terceirizadas e ao passo que já trabalhei também para reclamantes que processaram empresas terceirizadas. Então, assim, eu já conheci um pouco dos dois lados da moeda e hoje eu sou pela neutralidade. Eu acho que não deve se beneficiar nenhum lado nem outro. A regulamentação por si, ela oferece uma segurança jurídica, desde que cumprida pelo nosso judiciário, que muitas vezes extrapola nas suas obrigações. Então, aí me vem na mente o seguinte, hoje a gente sabe que existe aí várias fontes de estudo estabelecendo o quanto que a taxa de desemprego no Brasil aumentou, o tanto que a taxa de informalidade dos trabalhadores também aumentou. E assim, quais são os pontos positivos e negativos diante desse cenário de desemprego com essa regulamentação da terceirização? Porque eu penso da seguinte forma, por que o trabalhador ele vai para a informalidade? Uma parte vai para a informalidade porque ele é dispensado da empresa, porque ele não conseguiu se qualificar à altura do que o mercado de trabalho ele exige. Outra parte acaba indo para a informalidade porque ele tem o sonho de montar o seu negócio próprio, ele tem o sonho de ser empresário, de poder, assim, a gente tem a falsa ideia de que quando eu sou dona do meu negócio, eu não tenho hora para abrir, eu não tenho hora para fechar, eu posso me ausentar quando eu quiser, eu posso passear o dia da semana que eu quiser, quando na verdade não é assim. Então tem uma outra parcela também de trabalhadores da informalidade que, por má formação e informação, eles caem nessa informalidade exatamente porque eles não têm o conhecimento de como de fato abrir uma empresa, qual é a carga tributária, quanto que eu tenho de imposto para pagar e etc e tal, e aí realmente ele não consegue se estabelecer. Então, esse é o quadro dos informais que existe no Brasil. E aí, de que forma que essa regulamentação, ela vai ajudar desempregados e trabalhadores informais, se um dos grandes problemas que a gente tem é carga tributária? Então, na verdade, assim, é uma discussão que esse projeto de lei não vai conseguir resolver todos os problemas. Todos esses graves problemas. Ele vai resolver eu acho que ele também não é nem o santo que os empresários estão pregando e nem o diabo que os sindicatos, alguns sindicatos estão pregando, né? Que na verdade, diga-se de passagem, alguns sindicatos estão preocupados com a perda de arrecadação que eles vão ter, porque sabem que muitas vezes os sindicatos que vão representar esses trabalhadores vai ser os sindicatos das empresas terceirizadas. Então, essa que é a verdadeira discussão com relação aos sindicatos. Mas com relação a essa questão da informalidade, se há uma geração maior de empregos, você dá uma opção para o trabalhador que está na informalidade, ou melhor, voltar para o mercado de trabalho, porque ele tem uma opção. Aí o pessoal diz, mas vai ter redução de salário. Os pisos de categoria vão ser garantidos, né? Então, mantém-se a convenção coletiva e nessa convenção se estabelece regras básicas e mínimas que têm que ser cumpridas pelas empresas. Isso vai ser mantido. O que pode se, de certa maneira, que o pessoal imagina que vai se flexibilizar, essa questão da pessoa jurídica, que no mercado aí se chama de PJ Flex, né? Que é aquela relação em que ele é empregado, mas tem a pessoa jurídica. Isso daí a lei não vai regulamentar essa questão, porque ela vai manter o artigo 3º da CLT, que é se tem os requisitos da pessoalidade, da subordinação, da não eventualidade, da onerosidade, mantém-se a relação de emprego. Então, nesse ponto. Agora, uma reforma tributária, o pessoal está falando, vamos discutir a reforma política. Inclusive, na OAB nós fizemos um debate sobre reforma política, porque nós entendemos que é importante que a população entenda o que é essa reforma política para poder opinar. Mas mais importante do que a reforma política, nós temos que primeiro discutir uma reforma educacional, ter uma educação de qualidade e uma reforma tributária. Eu não vou nem defender aqui o que eu sempre defendo, que é a redução de imposto, que eu acho que é muito, a gente paga muito imposto, está pagando muito mais. Agora a Dilma recentemente aprovou aqui, mandou um decreto que aumentou alguns impostos, né? Tem aumentado nesse ano também drasticamente. Então não vou nem falar isso, eu vou dizer simplificar o sistema. Porque se simplificar o sistema, você já diminui custo. Então não é nada demais, é só fazer um sistema onde se cobra imposto e seja fácil de pagar.
já resolve um monte de problemas. Entendi. Para quem está chegando agora, hoje nós estamos entrevistando o Dr. William Lago, ele que já é nosso parceiro aqui no programa, e nós estamos falando sobre a regulamentação das terceirizações. O Dr. William, ele já explicou do que se trata esse projeto de lei, quais são os pontos básicos que esse projeto está abordando. Ele ainda falta ser aprovado, né, ainda não foi convertido em lei, ainda falta passar no Senado. Então a gente vai dar um break aqui no nosso programa para que você possa aí formular a sua pergunta, para que você possa enviar a sua sugestão para nós, para a gente também tomar uma água e retomar o programa. Então, num minutinho, o programa Direito.com já volta. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Raquetinha, 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 Raquetinha. Adoro Raquetinha. Vou pegar a Raquetinha pra bater nessa bolinha. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Estamos de volta ao vivo com o nosso programa Direito.com. Para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a regulamentação das terceirizações. O nosso programa ele é ao vivo, toda segunda-feira pela Up TV. Aí pelo meio da sua tela, você pode preencher o formulário, mandar a sua pergunta. À medida do possível, a gente vai interagindo com vocês. Os nossos patrocinadores são a Bramante Processo Previdenciário, a Up Vision Salão e Spa, a Fera Brasil e a Cesta de Temperos aqui em Santo André. Todos eles você encontra o meio de contato, o meio de acesso através das páginas da internet. E o nosso programa, transmitido agora, para quem não pôde assistir desde o começo, para quem quer rever este programa ou até os anteriores, você pode acessar pelo YouTube, digitando lá na barra de pesquisa Direito.com. Inclusive, esse programa, lá pela madrugada ou amanhã de manhã, a partir da manhã de amanhã, você já pode acessar todo o conteúdo. Nós temos a nossa página www.programadireito.com.br e também nós temos o perfil no Facebook, Programa Direito.com. O Dr. William também tem o seu perfil no Facebook. O que não der tempo de ser abordado aqui, eu tenho certeza que o senhor abordará sem nenhum problema, né? Desde que não seja uma consulta, né? Que isso vai gerar um honorário. Então, nós aqui estamos à disposição para estar levando adiante esse tema que tem sido bastante discutido e que ganhou uma ênfase muito grande em abril desse ano. E aí, doutor William, eu acredito que já deve ter acontecido com o senhor, porque lá no escritório já aconteceu essa situação, que lendo o projeto de lei, eu verifiquei que existe ali uma previsão para dar uma melhorada nessas tentativas de burlar a legislação. Porque infelizmente, é comum em alguns segmentos e algumas empresas, qual situação? A pessoa ela é empregada de uma determinada empresa, aí o empresário oferece para ela uma nova oportunidade de trabalhar. Ou seja, ele dispensa aquele empregado, fala para ele, orienta ele a montar uma empresa onde ele possa entrar com a sua prestação de serviço, com o seu conhecimento específico em determinado segmento que aquela empresa está precisando, mas não quer mais manter o empregado, porque como o William já falou, a nossa carga tributária é alta.
E aí, se der certo, deu, se não deu, quem fica no prejuízo, infelizmente, é o ex-empregado, que agora é um ex-empresário que ficou ali com um balaio de gato para ser resolvido. No projeto de lei existe alguns parâmetros estabelecendo assim alguns limites para essa situação, não existe, doutor? Existe. Foi ótimo você colocar essa questão para a gente poder diferenciar a questão do trabalhador que é contratado como pessoa jurídica, que ele abre uma prestação de serviço, mas que é o trabalhador que presta o serviço, e a empresa de trabalho terceirizado, tá? Então, vamos dizer o seguinte, a lei ela cria uma restrição, por exemplo, do trabalhador que já trabalhou dentro da empresa, ele tem um prazo de 12 meses para que ele não preste serviço para aquela empresa tomadora, exatamente para não estimular esse tipo de situação. Agora, essa situação em que o trabalhador, ele é o prestador de serviço, isso daí vai cair no artigo 3º da CLT. Tá. Então, de qualquer maneira, independente da lei estabelecer ou não, porque uma coisa importante a gente dizer é o seguinte, a lei ela não foi votada ainda, né? Ela foi votada na Câmara, vai passar pelo Senado, ela sofreu várias emendas que foram apresentadas na Câmara, e no Senado, com toda certeza, vai sofrer muitas outras emendas. Então, muitas das questões que vão ser abordadas nessa lei, o projeto final, que pode ser aprovado, ele vai estar muito diferente desse projeto que foi apresentado na Câmara. Então, essas restrições, elas geram um desestímulo para o empresário poder tentar fraudar a legislação trabalhista. Mas a maior garantia que o empregado tem é o artigo 3º da CLT. Porque o que acontece? Se houver pessoalidade, se o empregado ele é o prestador de serviço, independente das restrições da lei, tem a restrição do artigo 3º da CLT que vai entender que há uma fraude aí, porque ele deixou de ser um empregado para prestar um serviço como prestador, mas na verdade ele continua sendo empregado. É só uma forma de você burlar a legislação, tá? Então isso daí não vai acontecer. Agora, essa lei, ela estabelece que ele não pode ser sócio ou ex-empregado da empresa, que ele não pode ser ele o prestador de serviço, para que haja o desestímulo dessa situação. Mas o nosso objetivo é que assim, a lei regulamente a situação da lícita, né? Não a fraude. Sim. Então, a situação de fraude, obviamente, a gente acha que tem que ser coibida e não tem que ser estimulada de forma nenhuma. Né? Tá, entendi. E assim, um ponto que eu achei, lógico, que tem todo esse processo de tramitação, de ser aprovado ou não, com certeza haverá alguns vetos, haverá algumas modificações. Agora, eu achei um pouco confuso um dos artigos do projeto de lei em que estabelece que eu insisto na questão da montadora porque a gente está na região do ABC e as montadoras aqui elas são bem evidentes, e o sindicato do ABC ele é muito forte nas questões de garantias para os seus trabalhadores, não é? Aí eu pergunto o seguinte, porque está previsto no projeto de lei, pelo menos nesse atual, o empregado da empresa contratada, que vai estar dentro de uma montadora, prestando o seu serviço por força desse contrato, e aliás um contrato que, segundo o projeto de lei, tem que ser assim muito minucioso, muito detalhista, tem que trazer uma série de previsões, quer dizer, se tudo aquilo que for aprovado, se for aplicado, não teremos nada de reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, né? Mas esses empregados da empresa contratada, eles terão os mesmos direitos dos empregados da empresa contratante, no que diz respeito, por exemplo, ao transporte que eventualmente a montadora ofereça para os seus empregados, eles também vão se beneficiar, alimentação, uma série de garantias que eventualmente a empresa contratante tenha pelo projeto de lei, isso terá que se estender aos empregados da empresa contratada. O senhor acredita, esse, no meu ponto de vista, é uma falha do projeto, porque isso vai gerar uma questão de equiparação aos empregados da empresa contratante. Isso não vai gerar uma confusão entre os empregados de empresa contratante e empresa contratada? Então, eu vou falar sobre um pouco da experiência que eu tive no dia a dia com esse tipo de questão. Na verdade, a lei ela diz poderá, né? Ela não diz deverá. E poderá é uma faculdade da empresa tomadora de serviço oferecer o benefício na hora de celebrar o contrato, né? Porque o contrato ele estabelece algumas regras. Então, ela pode estabelecer que ela quer que os benefícios do empregado da própria empresa sejam estendidos ao tomador de serviço. Agora, qual é a situação que acontece? Você imagina quando uma empresa ela tem um prestador de serviço e você vai oferecer para ele, por exemplo, um uniforme com o logo da tomadora de serviço. Vamos pegar o exemplo da montadora. Você tem um prestador de serviço, ele tem um uniforme padronizado, você põe lá o logo da empresa tomadora.
Quando chega na justiça, o juiz já olha para aquele logo e já fala, olha, é empregado da tomadora. Ele já olha aquilo que não existe nenhuma lei que proíba esse tipo de situação. Não existe. Só que o juiz trabalhista, ele olha com um olhar de preconceito. Outra coisa, você permite que o trabalhador terceirizado utilize o refeitório junto com o trabalhador não terceirizado. Ele vai na justiça, ele vai dizer, não, eu era empregado da tomadora, lá da montadora de serviço. O juiz já acha que é pegadinha. Fala, olha, você deixou ele usar seu refeitório, provavelmente você era o contratante dele. Outra questão é você estender, por exemplo, se você quiser conceder um plano de saúde para o seu prestador de serviço. Você está contratando lá um prestador de serviço, você acha que é importante que aquele prestador ele tenha um benefício. Você coloca isso no contrato e você paga por isso no contrato. Você, tomador de serviço, eu quero pagar, porque é um benefício que eu acho que é justo. O que acontece? Na hora que esse empregado ele vai bater na porta da Justiça do Trabalho, muitas vezes o juiz trabalhista vê isso com maus olhos e acaba reconhecendo o vínculo direto com o tomador. Quando a lei estabelece que você pode dar esses benefícios, o que acontece? Você elimina essa discussão. Pelo menos passa a ser uma faculdade de você oferecer. Então você acaba com essa confusão de que se você der certos benefícios, você está, na verdade, contratando ele. Não está. Você está só estendendo o benefício que você oferece para os seus empregados, para os seus prestadores de serviço também. Então, acho que acaba resolvendo e até melhorando. Eu falo isso porque, assim, eu já tive experiências, tanto do lado do empregado que não foi beneficiado com benefício de plano de saúde porque ele era terceirizado e ele sentia que isso era um preconceito, tanto da empresa que não oferecia exatamente para que o juiz trabalhista não entendesse que era o efetivo contratante dentro de uma relação que era completamente ilícita, não tinha nenhuma irregularidade. Mas o juiz do trabalho, muitas vezes, ele, na boa vontade dele de fazer justiça, ele acaba exacerbando a lei e gera esse tipo de confusão. Entendi. E, assim, essa pesquisa que o senhor já citou no início do programa, que o senhor gostaria de estar ressaltando, os números, o estudo que que tem nesse trabalho que foi realizado, no que isso a gente pode aproveitar, no que é interessante para o teleinternauta ter conhecimento? Olha, foi uma empresa muito séria, né, a empresa McKinsey, e ela fez um estudo completo sobre o Brasil e interpretando o que nos impede, quais são os pontos que nos impedem da gente crescer. Porque a gente cansa de escutar essa história que o Brasil é um país do futuro, que tem recursos naturais, que tem uma série de benefícios que outros países do mundo não têm, e tudo isso é verdade. Isso tudo é verdade. E a gente fica com aquela dúvida de por que a gente não consegue desenvolver. E ela apresentou aqui 6 pontos que eu vou colocar para vocês. O atraso histórico, a questão da informalidade, que é um caso que nós discutimos aqui no programa, deficiências macroeconômicas, que aí são questões de política macroeconômica do governo, que não vem ao caso de a gente entrar em detalhes, a questão da regulamentação, a insegurança jurídica, o excesso de burocracia, que está dentro dessa questão da regulamentação, os serviços públicos com baixíssima eficiência, que é outra crítica que a gente tem, e os problemas de infraestrutura. Quando a gente fala de informalidade, quando a gente tem uma geração maior de empregos, a tendência é que essa informalidade diminua. Mais rigidez na legislação trabalhista acaba gerando, consequentemente, esse estudo foi feito, essa comparação, ela acaba gerando mais informalidade. Até tem uma questão polêmica que eu li o estudo completo, que foi feito em inglês, depois eles fizeram uma tradução em português. Eles falam o seguinte, que quando você tem uma legislação mais flexível no ato de contratação, mais fácil de contratar, mais simples de contratar, e uma legislação um pouco menos protetiva na hora de você rescindir o contrato, a empresa, ela contrata mais. O estudo trabalha com uma questão, uma ligação direta entre o nível de contratações e as facilidades que você tem no rescindir o contrato. Por quê? Quando você vai gerar uma vaga de trabalho, você vai se preocupar com as consequências que ela vai ter no futuro, quando você tiver que demitir aquele empregado. Então, é uma questão para a gente pensar, tá? Não estou dizendo que tem que flexibilizar. Mas, assim, eu acredito que no ponto da regulamentação e para eliminar a informalidade, esse projeto de lei que regulamenta a terceirização seria um avanço do ponto de vista de eliminar uma parte do custo do Brasil. Entendi, muito bem. E assim, o senhor acredita que esse projeto, ele será aprovado na sua integralidade? Ou assim, o senhor acredita que precisaríamos ainda ter mais sessões com todos os membros da sociedade, Poder Judiciário, sindicatos, confederações e todo mundo ali participando, advogados, enfim, ainda
falta, assim, reelaborar, de se discutir mais? Essa aprovação, ela é válida no texto atual que ela tem? E, assim, temos, assim, pontos mais positivos ou mais negativos em vista do que a gente tem previsto hoje? Na Câmara, eu acreditava que o projeto teria uma facilidade maior, porque o presidente atual, o Eduardo Cunha, ele tinha se manifestado a favor deste projeto. Tá. No Senado é um pouco mais complicado. O presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, não se manifestou totalmente a favor do projeto. Então a gente não sabe que empenho que ele vai ter para propor essas discussões. Mas o Senado normalmente é uma casa um pouco mais sóbria. Não há tanto populismo, né? Não há tanta discussão como às vezes existe na Câmara. Os argumentos são mais sólidos no Senado, tem menos senadores, então a gente consegue ter um debate um pouco mais sóbrio, né, no Senado. Tá. Então eu acredito que vai ser mais por esse caminho. Agora, dizer qual vai ser o resultado é muito difícil, porque eu tenho acompanhado nos jornais e não tenho visto as manifestações de opinião dos senadores sobre isso. Eu sei que a bancada do PT é totalmente contra, mas contra porque ela tem uma base sindical e ela está preocupada em se prejudicar com o sindicato, até mesmo porque a imagem hoje do partido está muito ruim no país, então eles querem pelo menos manter a base organizada deles. Então eles são contra, mas os outros partidos, o PMDB, alguns senadores se manifestaram a favor, mas eu acho que é mais para ter um debate, a gente esperar um pouquinho mais para ver o que vai acontecer. Eu acho que o projeto como está, pelo simples fato de ter uma regulamentação, eu acredito que seja um avanço. Eu acho que a falta de regulamentação no cenário atual hoje é o pior para a sociedade. Agora, eu me sinto um pouco descrente porque eu não acredito que nos meios jurídicos, vamos dizer assim, dentro do próprio Poder Judiciário, os juízes vão se limitar a cumprir exatamente a lei. Se a gente houvesse um pacto geral aí no país, onde os juízes se comprometessem a cumprir a legislação como está e ser bem criteriosos para garantir a segurança jurídica, eu ficaria muito mais esperançoso do que propriamente só pelo fato de a gente ter um projeto de lei, que é importante, tá? E tem que ser, eu acho que a discussão de regulamentação tem que ser na casa do povo. Tem que ser no legislativo, não no judiciário, né? O legislativo é que tem a função de fazer essa. Por mais que tenha uma visão muito ruim, o legislativo tem uma rejeição maior do que o do governo, mas é na casa legislativa que se faz essas discussões. Porque lá você tem os representantes. E lá ninguém tem mandato eterno, né? Se a gente não gostar, a gente acompanha. Se acompanhar, a gente tira o mandato. Agora, em outras esferas, não tem esse controle. Então, é mais complicado. O projeto original ele é de 2004. Até hoje, ele não se decidiu essa questão. O senhor acredita que a gente deve esperar mais uns 11 anos para esse assunto ser resolvido ou não? Eu acho que não, porque aparentemente criou-se esse interesse, né, do Poder Legislativo agora, nesse momento de maior independência, de querer regulamentar essa questão, até mesmo porque o Brasil está vivendo uma crise gravíssima, né? A gente ouve falar, tu trouxe aqui uma pesquisa que fala do aumento da informalidade, que já está mais de 26%. A questão do desemprego no Brasil, infelizmente, tem aumentado muito, e é uma coisa muito triste para o nosso povo que já teve tanta dificuldade para enfrentar a questão da estabilidade econômica e agora tem que pagar esse preço caríssimo que é o do desemprego. Deixar um trabalhador sem trabalho é uma coisa muito triste, você mexe com a honra da pessoa, então isso é muito complicado. Mas eu acho que há vontade de discutir esse projeto. E esse projeto é tão antigo que o propositor dele, o deputado, na verdade o Sandro Mabel, nem é deputado mais, né? Não. Então você vê que... Mas eu acho que agora a tendência é que não vai demorar mais 11 anos. E o senhor acha assim que toda essa discussão, toda essa, né, esse movimento que se faz, porque assim, pelo menos na semana retrasada a gente só via na mídia isso. A semana passada deu uma calorada, essa semana eu acho que o assunto vai ser o acidente do avião e etc e tal, então o povo acaba meio que esquecendo. Mas assim, essa questão, coincidentemente, ela caiu agora em votação, né, agora em abril, ou assim, é também uma forma dos opositores também assim, inflamarem mais ainda essa discussão acalorada sobre se passa, se não passa, o que é a favor, o que não é, porque assim, é muita coincidência em meio à crise que a gente está vivendo,
essa rejeição que o povo tem agora com relação ao governo do PT, como o doutor mesmo colocou, o PT é contra esse projeto pela base sindical que eles têm. Então, assim, é muita coincidência ter parado agora, ou já é uma forma, assim, de promover realmente toda essa discussão para ver se o trabalhador, ele, de fato, assim, consegue uma garantia jurídica na sua relação de trabalho? Vamos pensar o seguinte, eu vi um artigo, uma matéria no jornal de domingo agora no estado de São Paulo, em que eles diziam o seguinte: uma coisa é o PT, outra coisa é o governo. Então eles estão dissociando que o PT é um partido que tem as suas ideias próprias e que o governo da presidente Dilma tem outras ideias que muitas vezes elas são iguais às do PT e outras vezes não. E o governo da presidente Dilma não se manifestou contra o projeto. Ela disse, eles se manifestaram contra algumas cláusulas, alguns artigos desse projeto. Agora o PT não, o PT na sua maioria votou contra. Então eu não acredito que, eu acho que essa oposição que a gente vê hoje é mais uma oposição contra o governo da Dilma do que propriamente contra o PT. Então para mim não haveria tanto sentido usar esse projeto para pressionar a Dilma, sendo que ela não é contra o projeto. É claro que se o PT maciçamente for contra, se as bases sindicais se mobilizarem, se a sociedade for contra, o governo vai ser contra também. Ele, nesse momento de impopularidade, o governo politicamente não iria enfrentar uma demanda que para ele não seria vantajoso se fosse aprovado. Agora, eu acredito que o governo não é totalmente contra, não. Agora, esse projeto foi colocado em votação mais pela disposição do presidente Eduardo Cunha em colocá-lo em votação, porque ele tem compromissos com algumas empresas e provavelmente deve ter sido financiado por essas empresas, então ele tinha interesse em promover essa discussão. Agora, apesar dessas questões que a gente sabe que existem no Legislativo, eu não vejo com maus olhos a discussão do projeto. Tá. Eu gosto, por exemplo, quando a gente estava há pouco tempo atrás, a gente ouvia falar que não existia o aviso prévio, ele é proporcional segundo o que diz a Constituição Federal, mas não existia uma regra que regulamentava essa proporcionalidade do aviso prévio. Então, aplicava-se 30 dias, que era o que a Constituição dizia que era o mínimo. E aí o Legislativo passou anos, desde a Constituição de 1988, sem regulamentar essa questão do aviso prévio. E aí o STF levantou essa lebre e eles estavam discutindo como deveria ser essa proporcionalidade. O que para mim é uma coisa completamente temerária. Se não existe a regra, como é que o STF vai tirar da cabeça deles? Né? De um juiz que tem cargo vitalício, que não tem voto popular, que não tem mandato popular, vai criar uma regra dessa? Então, assim, tem que ser no Legislativo. Então, quando o Legislativo trabalha, a gente concorda muitas vezes, outras vezes a gente discorda, mas é positivo, faz parte da democracia o Legislativo criar essas regras. Então, para mim, é importantíssimo ter esse debate. E eu acho que a regulamentação vai trazer a segurança jurídica, vai trazer garantias para o trabalhador, porque ele vai poder ter equiparação de alguns benefícios com essa segurança jurídica. Os pisos salariais previstos em convenção coletiva negociados pelos sindicatos vão ser garantidos e a fraude, ela continua sendo fraude. Se há fraude, se estão presentes os requisitos da relação de emprego, se o empregador demitiu para contratar uma pessoa jurídica, que na verdade não é uma pessoa jurídica, é uma pessoa física que está prestando serviço na condição de pessoa jurídica, vai também haver fraude, e aí o juiz trabalhista vai ter que atuar, porque ele tem um comando legislativo que dá essa garantia para ele. Eu acredito que é só positivo. Não vejo que a regulamentação é boa para toda a sociedade. Eu não sei, agora me veio na mente o seguinte: a regulamentação da terceirização, ela pode interferir de alguma forma, positiva ou negativa, nas cooperativas de trabalho? Eu acho que a cooperativa, é o tema mais polêmico que a gente discutiu no programa aqui. Porque a cooperativa, ela já existe uma certa, no judiciário já existe um enorme preconceito contra a cooperativa. E eu já vi casos de muitas cooperativas lícitas, que você vai lá e acompanha, você tem presidente eleito democraticamente, você tem distribuição de lucros, e que bate na porta do judiciário, às vezes um cooperado mal intencionado, e consegue reconhecer o vínculo empregatício. Isso a gente vê de monte. Porque o juiz trabalhista, quando ele vê uma cooperativa, ele já imagina que é fraude. Então, infelizmente, é um preconceito, porque existe um princípio na nossa Constituição, que é um princípio constitucional e um princípio legal, que é do devido processo legal. Então, o juiz tem que, para dar a sentença, passar pelo devido processo legal. Então, ele tem que ouvir as partes, ele tem que se convencer com base naquelas provas que estão sendo produzidas no processo, e não no preconceito dele, né?
Essa deveria ser a regra. E a lei não fala sobre a questão das cooperativas, porque ela regulamenta o trabalho através de pessoa jurídica. Pessoa jurídica, empresa, com objetivo de lucro. E aí a empresa vai ter até um capital que tem que ser destinado para a garantia do contrato, uma parcela do contrato que vai ser discutida também no Senado, vai ter que ser resguardado para poder pagar os direitos do trabalhador. Então aí não se aplicaria a cooperativa, mas a cooperativa é um instrumento importante que quando tem fraude a gente precisa punir mesmo. Tem que punir a cooperativa fraudulenta, mas quando é de uma maneira lícita, ela é extremamente positiva e vai se acabar em breve, porque o judiciário... A minha provocação é exatamente por isso, por esse rótulo que a cooperativa tem, de que ela foi criada somente, de fato, para trazer prejuízos, né? Então, assim, infelizmente, uma grande maioria, né, do que a gente vê, pelo menos no Poder Judiciário, acaba realmente gerando isso. Então, essa meio que provocação foi exatamente por conta desse rótulo que a cooperativa tem perante a Justiça do Trabalho, né? Então, e perante a sociedade de um modo geral, né? Você vê, se você tem um contrato, você tem, vamos dizer assim, você tem pessoalidade. Você contrata o cooperado, ele tem pessoalidade. Ele tem subordinação, ele tem um chefe direto. Ele recebe remuneração e trabalha todo dia, ele é empregado. Muitas vezes a gente vê uma sentença que entende que a cooperativa é fraudulenta e não cita nenhum desses requisitos. Nenhum. O juiz vai para, mas olha, não provou-se que teve assembleia, não provou aquilo, porque já tem um preconceito. Isso é triste. Porque o que acontece? Você tem muitas cooperativas lícitas que elas vão deixar de existir, porque primeiro que ninguém mais quer contratar a cooperativa, porque sabe do risco gigantesco que tem. E a cooperativa, ela é um instrumento. Você vê a ABC Rádio Táxi, por exemplo? Poxa, é uma cooperativa extremamente eficiente, é uma cooperativa que presta serviços com excelência e não tem nada de fraude. Não tem nada de fraude. No Sul tem muitas cooperativas, supermercados, em que os empregados eles são registrados. Mas os cooperados que participam do lucro dessas cooperativas, do lucro não, né, mas do rateio de ganhos que essa cooperativa tem uma retribuição muito positiva para fazer parte. Então, assim, é um instrumento útil que, infelizmente, subjugado pelo nosso Poder Judiciário. E dessa forma a gente vai encerrando o nosso programa Direito.com. Acredito que os esclarecimentos, as provocações, as pontuações do William Lago trouxeram para vocês esclarecimentos e também, assim, um pouquinho de vamos discutir melhor esse tema, vamos estar mais atentos para essa eventual modificação, regulamentação que a legislação venha a sofrer com relação à terceirização. William, é sempre um prazer, né, estar aqui, a gente que já esteve aqui discutindo outros temas, uma hora um entrevistando o outro e vice-versa, e é sempre bem interessante debater com você essas questões. Eu tenho certeza que o teleinternauta interagiu aqui conosco, as perguntas que estão já do nosso conhecimento, elas serão oportunamente respondidas pelo William, né? Podem buscar o perfil do William Lago pelo Facebook, podem buscar o meu também, sugerindo temas, sugerindo sobre o que a gente pode estar abordando aqui no nosso programa. E você já sabe, pela madrugada ou amanhã de manhã, você já pode acessar o conteúdo da entrevista de hoje pelo YouTube, digita lá programadireito.com, nos acompanhe nas redes sociais, pelo Facebook, a mesma pesquisa, programadireito.com, e é um prazer estar com você, né, aqui às segundas-feiras, e pode então finalizar aqui o seu discurso, William. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, dizer que é um prazer poder falar desse tema ou de todos os outros temas com o nosso telenauta. Eu recebo um carinho muito grande pelo Facebook. Peço para que você me adicione no Facebook William Lago para poder tirar as dúvidas que você quiser, conversar sobre as críticas também que vocês tiverem e debater sobre outros temas que a gente gosta bastante. A gente tem amor pela sociedade, principalmente a nossa sociedade de Santo André, pela nossa região do Grande ABC, e a gente quer sempre contribuir para que a gente viva num país, numa cidade, num estado cada vez melhor. Então, um abraço a todos e agradeço a doutora Maura pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema. Imagina, a gente agradece a produção pela oportunidade, agradecemos a doutora Adriane Bramante, que é a idealizadora aqui do nosso programa, e com certeza estaremos num próximo programa. E não é só de Santo André não, São Paulo está aqui do lado, então a gente também vai interagir. O pessoal de São Paulo também pode pegar o trem, pode pegar a Avenida do Estado, você que é de outro estado também, venham interagir. É por isso que a UpTV é conhecida como uma TV sem fronteiras, porque pelo seu acesso de internet,
todos conseguem se achegar ao programa, se achegar aqui ao nosso alvo e assim a gente faz uma interatividade mundial. Então, dessa forma, eu agradeço a sua audiência, o seu contato, a sua sugestão enviada, a sua crítica enviada, tudo isso será avaliado com bastante carinho e logo mais a gente terá um outro tema numa nova oportunidade. Muito agradeço a todos vocês e boa noite para a produção.